Olá, meus amores, Sheila mais uma vez aqui para a nossa aula de filosofia. Tudo bem com vocês? Acredito que sim. Então, para darmos início ao nosso novo conteúdo, peço que todos vocês peguem os seus livros e coloquem aí na página 254, certo? Neste novo capítulo que tem como título o quê? O que existe e o que não existe no mundo, tá? Neste novo capítulo, nós iremos refletir sobre a possibilidade que existe e o que não existe no nosso mundo possível, tá? Sendo assim, nesse capítulo também a gente vai abordar como era a vida dos filósofos da Grécia, tá? Da Grécia Antiga, analisando assim alguns aspectos da sociedade grega, tá bom? E desde já, eu peço, certo, que vocês façam aí a análise da página de abertura. Porque no Conversa Vai está falando assim: nesta abertura do capítulo, circule de azul os elementos que você acredita que existem nesse mundo. E de vermelho você vai circular aqueles na qual você não acredita, certo, que existem ainda no mundo. Tá bom? Então, aí você vai analisar as imagens e você vai fazer essa pequena atividade, tá bom? Aí você me manda uma foto no WhatsApp para a gente ver como ficou as respostas de vocês, tá bom? Que é uma resposta pessoal que você vai marcar de azul aquilo que você acredita que existe no nosso mundo possível, tá? E aquilo de vermelho que você acredita que não exista, tá bom? Seguindo. Logo na página 256, a gente já pode observar, não é, que temos o RA, como vocês bem sabem, a realidade aumentada, que é preciso vocês utilizar o celular ou o tablet, certo? Para assim conseguirem observar a realidade aumentada dessa página. Pronto. A filosofia, gente, falando aqui, a gente vai fazer uma leitura de alguns trechos do nosso livro relacionado com a Grécia, como a tia explicou. E aqui na primeira parte, o mundo dos filósofos. Como a gente bem sabe, a filosofia, ela foi um mundo possível que criou, assim, uma série de possibilidades para nós hoje. E para analisar as possibilidades do mundo dos filósofos, vamos fazer uma tarefa diferente. Olhar o mundo de antigamente e tentar perceber o que existe e o que não existe no mundo de hoje, tá bom? Então, você vai refletir sobre o mundo e suas possibilidades na época de Sócrates, de Aristóteles e de tantos outros filósofos que você já estudou ou ainda, irá estudar. Você vai conhecer um pouquinho da Grécia Antiga, lugar onde surgiu a filosofia. Então, vamos lá? Chegando aqui no primeiro tópico, a gente vai falar sobre a vida familiar, tá bom? As pessoas comuns, nas cidades ou no campo, viviam com simplicidade. Proprietários de terras e cidadãos ricos moravam em casas grandes e bem mobiliadas. Quase sempre, várias gerações, de uma família moravam juntas. Exemplo, os avós, pais, os filhos. E assim, de acordo com essa informação desse trecho, passada aí no trecho, nos mostra a ideia de um mundo possível? E aí, o que vocês acham? De acordo com as informações, vem outra perguntinha. Isso, ainda ocorre nos dias de hoje? A questão, de pessoas que vivem na cidade, a questão de pessoas que vivem no campo, não é verdade? O hábito, também a questão das gerações, familiares, que moram juntos. Avós moram com seus filhos, não é verdade? Netos moram com os avós. E assim, algo que puxa uma coisa a outra, tá bom? Então, a gente pode perceber que sim, acreditamos que isso sim ainda é um mundo possível, tá? Faz parte do mundo possível. Dando continuidade, temos aqui a questão da vida selvagem. Vamos lá, ler esse trecho.
Há 2.500 anos, quando os gregos antigos viveram, haviam densas florestas repletas de cervos, ursos e lobos. Andorinhões e águias voavam no alto do céu. Haviam golfinhos, botos e peixes no mar. Na primavera, as pastagens, da montanha brilhavam com flores silvestres e ficavam perfumadas de ervas. O trecho relata que há 2.500 anos atrás existiam assim várias características presentes da natureza, não é verdade? Então, sendo assim, será que essas características, desapareceram nos dias atuais? O que vocês acham? É claro que não, Pois nós temos as florestas ainda densas, não é verdade? Que são repletas desses animais. Acreditamos que o que pode ter mudado da antiguidade para a atualidade seja a questão de quê? Da poluição. Que infelizmente, os seres humanos ainda não têm essa conscientização de cuidar da nossa casa. A casa essa que a Tia se refere ao nosso planeta Terra, tá bom? Então, talvez há 2.500 anos atrás não existisse a tamanha poluição que a gente pode ver nitidamente nos dias atuais. Então, talvez isso seja a diferença do mundo antigo para este mundo atual hoje, tá bom? Dando continuidade, temos a questão aqui, vida das mulheres. Vamos lá, ler esse trecho. Ao andar pelas ruas das cidades, você ficaria surpreso em ver tão poucas mulheres, apenas as criadas e comerciantes do mercado. No campo, você só veria, camponesas trabalhando, onde ficavam as esposas dos cidadãos e dos proprietários ricos. Onde é que elas ficavam? Elas ficavam em casa, era onde elas estudavam, recebiam amigos ou trabalhavam administrando assim uma grande casa, ou a propriedade era uma tarefa muito difícil e também cheia de responsabilidade, porém elas não poderiam participar da vida pública. Nesse trecho mostra o quê? Como os gregos tratavam a figura da mulher antigamente. Hoje a gente vê que as mulheres, em momento algum, ela vai ser inferior aos homens. Exemplos disso são as nossas mães, as avós, nossas irmãs, mostrando assim também, as nossas tias e assim as mulheres em todos os aspectos, tá? Mostrando que essas mulheres, elas são guerreiras, tá? Porque com o passar do tempo, elas foram conquistando seu espaço na sociedade. Porém, nesse período, mostra o quê? No período da Grécia Antiga, as mulheres eram tratadas como inferioridade. Elas não tinham voz na sociedade. E outra coisa, um avanço muito grande para nós, mulheres hoje em dia, foi o quê? A liberdade para votar, certo? Participar das votações na política, que antigamente só quem poderia votar eram os homens, tá? E ainda existiam muitas regras para esses, certo? Votar. Então, com o passar do tempo, as mulheres foram conquistando o seu espaço e sua voz na sociedade, tá bom? Dando continuidade, temos aqui a questão dos esportes e jogos. A antiga tradição grega diz que eles aconteceram pela primeira vez em 776 a.C. Como todas as festividades gregas, eles eram dedicados a seus deuses, tá? E ao longo dos anos, os jogos eles se tornaram a principal festividade de toda a Grécia. E os atletas vitoriosos se tornavam assim famosos como os heróis. Na Grécia Antiga, galerinha, os jogos eles são muito importantes. E foram e são, ainda. Pois na época das Olimpíadas, as cidades gregas elas paravam até com as guerras, certo? Para que todos pudessem ter acesso, aos jogos naquele momento, para que todos pudessem participar, porque era algo bem importante para eles. Aqui a gente pode ver algumas figuras, certo, que estão relacionadas com algumas práticas, certo, de jogos de antigamente. E essas imagens retratam o quê? Escultura, certo, mostrando assim a força dos homens,
certo? Que era algo que eles prezavam bastante, a questão da força, tá? Então, galerinha, dando continuidade, desta forma, né, a gente conseguiu refletir aí sobre algumas semelhanças e diferenças que nós temos com a Grécia Antiga e também percebemos, né, que o mundo é bem diferente, porém semelhante com o de antigamente, não é verdade? Sendo assim, o que é que vocês irão fazer? Vocês vão pesquisar em outras fontes como era a vida na Grécia Antiga, na época dos filósofos, tá? E vocês irão investigar tudo, os costumes, as roupas, os idiomas, os móveis, a música, certo? E assim vocês irão aprender bastante para realizar a atividade. Vocês irão pesquisar, certo? E depois vão refletir sobre as seguintes perguntas. Né? O que ainda existe no nosso mundo possível de hoje, de acordo com o que você pesquisou, tá? O que definitivamente não existe mais? Quais são as coisas mais parecidas? Por que você acha que é parecido? Algo lá de antigamente, não é? Com a atualidade. O que te faz, né, ter essa opinião? E as quais mais se diferenciam e o porquê, tá bom? Através dessa pesquisa que você irá realizar, você irá responder essa atividade aqui, ó, mão na massa, tá bom? Após a pesquisa e a discussão, você vai anotar as diferenças nos espaços abaixo. Como era a família na Grécia Antiga e como é a família nos dias atuais. A mulher na Grécia Antiga, como ela era. E a mulher hoje, certo? E assim você vai colocar a sua visão, certo? De como era na Grécia Antiga para os dias atuais. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje de filosofia. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Qualquer dúvida, procura a Tilly lá no WhatsApp, tá bom? Que irei tentar ajudar vocês. Beijão e até a próxima aula. Tchau!